Colossenses 3:12, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, essa expressão, ela é muito impactante para mim. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Amém. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Mês de março estamos celebrando a campanha de missões mundiais. E o tema desse ano é esse aí, que você está vendo na tela. Viva a compaixão. Nesse duplo sentido, de que temos que viver a compaixão, nós e através de nós, mas também um viva, num sentido de celebrar a compaixão. Viva! Viva a compaixão! Graças a Deus pela compaixão, pela sua compaixão, pela compaixão de Cristo por nós. E aí Paulo está aqui escrevendo aos irmãos de Colossos. A cidade de Colossos é uma das 9 cidades da Ásia Menor. Nós conhecemos 7 delas, porque Jesus mandou João escrever a revelação e enviar para essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas além dessas 7, a Ásia Menor também tinha outras 2 cidades principais. Uma se chamava Hierápolis, que não tem na Bíblia assim uma carta ou algo específico, e a outra é a cidade de Colossos. Portanto, Colossos fica na Ásia Menor, cuja a capital ou a cidade de maior referência é Éfeso, porque está na beira do mar e tem um porto. Geralmente, as cidades que têm um porto, ou onde o rio é maior nas suas imediações, elas se tornam referência nas suas regiões. Não é por acaso que a capital do Espírito Santo é Vitória, e antes era Vila Velha. Por quê? Por causa do porto, porque tudo escoa ou para sair por esse porto, ou tudo entra por esse porto para ser escoado para dentro do estado ou da nação. Então Éfeso
era a referência, de forma que se a gente sabe alguma coisa sobre Éfeso, cultura, economia, política, como era a vida e os desafios de ser igreja ali naquela região, a gente meio que conhece todas as outras. Porque uma cidade que cresce muito numa região, ela vira referência e as outras passam a respirar mais ou menos a mesma cultura. Assim como no sul, nós temos a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, por conta do rio. No norte, nós temos a cidade de Linhares ou São Mateus. Então, as cidades menores ao redor dessas cidades, referência, elas têm uma troca cultural muito grande. Porque tudo que você precisa resolver de mais grave, de mais sério ou de mais complicado, onde você mora, se você está numa cidade menor, você é quase que obrigado a ir na cidade de referência. Então, todo mundo que mora nas pequenas cidades em torno de Cachoeiro ou de Linhares, São Mateus, quando é uma questão de saúde, uma questão administrativa, uma questão jurídica, seja lá qual for, se é uma questão mais complicada, nas cidades menores nem sempre resolve, então tem que ir buscando as cidades maiores que são referência, como no extremo sul da Bahia, a cidade de Teixeira de Freitas. Então o povo sai dos lugares menores e vai no lugar maior também para comprar, para vender, porque o comércio nas cidades maiores gira mais, tem mais gente, tem mais dinheiro. Então, a gente não sabe muita coisa sobre Colossos, mas sabendo alguma coisa sobre Éfeso, e sabendo sobre aquelas 7 cidades, né? Éfeso e mais aquelas 6, que Jesus pede para João escrever para eles, então ali a gente vai entendendo, pela carta de Paulo aos Efésios, pelas 7 cartas do Apocalipse, pelas viagens de Paulo, passando naquela região, conversando em Mileto com os presbíteros de Éfeso. Então a Bíblia vai dando para a gente algumas pistas, algumas dicas, de como funcionava a mentalidade e a cultura em Colossos. E não é por acaso que aos Colossenses, Paulo usa muitas palavras, e principalmente nesse trecho, que são idênticas às palavras que ele usa aos Gálatas. Colossenses capítulo 3, principalmente essa porção que nós pegamos, ela é quase que uma analogia a Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5, Paulo faz aquela comparação entre as obras da carne, ou seja, o que nós praticamos por conta da nossa natureza pecaminosa. Carne ali tem esse símbolo, tendência ao pecado. Então, a gente não é pecador porque peca, a gente peca porque é pecador. Temos uma natureza pecaminosa, e isso vai aparecer através dos nossos atos, em algum momento. Nós temos essa tendência natural, desde o berço. A gente não tem que ensinar a criança a fazer o errado. Vem no pacote. Você pega 2 crianças, bota um brinquedo só e deixa as 2 brincarem. Daqui a pouco elas estão brigando. Quem ensinou a criança a brigar, morder, xingar, desobedecer? Não precisa ensinar essas coisas. Tem que ensinar exatamente o contrário. Portanto, nos parece, pela Escritura e pela observação, que todos nós temos essa natural tendência ao que é pecaminoso. E o contrário, o que não é pecaminoso e o que agrada a Deus, vai ser para nós um pouco mais difícil, para alguns até sacrificante. Por isso que Paulo orienta que nós devemos
matar a nossa carne, crucificar a nossa carne. E ali em Gálatas 5, ele faz essa comparação, e de maneira muito didática ele nos dá esse conselho: quanto mais da carne, menos do espírito. Quanto mais do espírito, menos da carne. Essa balança, ela é inversamente proporcional. Não tem como ter muita carne e muito espírito ao mesmo tempo. Se você se enche de um, automaticamente o outro esvazia. Então a orientação de Paulo é: se eu só consigo matar a carne me enchendo do Espírito, então que sejamos cheios de Deus. E isso vai gerar algumas coisas na nossa vida. E quando uma planta gera, né, ou até nós mesmos, a gente chama de fruto. Então, quando eu olho para o Manuzinho, meu filho, ele é o fruto da minha relação com Ana Paula. A gente tem a tendência de sempre olhar o fruto do Espírito e compará-lo a uma fruta. Didaticamente até vai, dependendo da fruta que se escolhe. Mas ali não tem nada de fruta. É fruto no sentido de que aquilo que é gerado a partir de uma intimidade. A partir da minha intimidade com a Ana Paula, foi gerado um fruto, o filho. Então, Paulo está dizendo, quando nós nos relacionamos intimamente com Deus, o Espírito dele gera esse fruto na gente. E aí a pergunta é: que fruto é esse, Paulo? Aos Gálatas ele responde: amor, alegria, paz. Daqui para cima, ou de cima para cá. Longanimidade, bondade, benignidade. Daqui para cá, ou daí para cá. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Daqui para aqui mesmo. Então, as 9 características do fruto do Espírito são separadas em 3 blocos de 3, onde as 3 primeiras é na minha relação com Deus, as 3 do meio é na minha relação com os outros, e as 3 últimas na minha relação comigo mesmo. O que o Espírito gera em mim a partir desse relacionamento. E as palavras lá, ágape, caris irene, macrotúmia, crestotés agatosune, pistis prautes, egkrateia, todas palavras gregas que foram traduzidas nessas palavras para nos orientar, para a gente ter uma maneira de, meio que, como é que eu vou falar? Mensurar. Eu procurei uma palavra mais fácil, mas não encontrei. Mensurar, medir. Porque quando eu quero mensurar o físico, eu me olho no espelho, certo? Rapaz, o negócio está complicado. A gente mensura, ou subo na balança. Ih, rapaz, tem que cismar de novo, né, Samuel? Quando a gente quer medir, quando a gente quer mensurar o que é físico, é mais fácil. A gente mede, a gente pesa, a gente observa. Mas como que você vai mensurar o que é espiritual? Não dá para ver. Não dá para pegar, não dá para pesar. Então, olhando para você, como eu vou saber se o fruto está grande ou pequeno em você? Então, Paulo, ele coloca essas características para nos dar esse parâmetro de medição. O quanto eu tenho amado como Deus me ama. O quanto eu tenho sido alegre com as bênçãos que Deus me dá. O quanto eu tenho sido pacífico nas minhas relações. O quanto eu tenho esticado o meu pavio. E assim sucessivamente. Então a gente olha para essas características, olha para o nosso viver e começa a medir. Estou bem, estou mais ou menos, estou mal, preciso encher mais, preciso buscar mais, a gente vai mensurando.
E aí, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele usa a mesma dinâmica, só que ele coloca aqui uma palavra que ele não colocou em Gálatas, e a palavra é compaixão. Ele fala: revistam-se de profunda compaixão. Aí, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar, perdoar, amar, porque é o vínculo da perfeição. Todas as outras 9 características do fruto do Espírito, ele trabalha aqui. E se você conferir no grego, ele usa até os mesmos termos, as mesmas raízes, muda por conta de conjugação, mas é as mesmas palavras. Só que de repente, aqui aos Colossenses entra essa compaixão. E aí a pergunta que eu fiz é: por que não tem compaixão em Gálatas? Porque eu estou lendo aqui, me parece, ele começa o capítulo 3 assim, ó. Na verdade, o capítulo 3 é meio que uma breve, o início do capítulo 3 é uma breve conclusão do que ele acabou de falar no capítulo 2, porque originalmente não tem capítulo nem versículo, você sabe, o assunto está correndo e ele está falando. Mas o 3 começa, portanto, toda vez que tem um portanto, é uma conclusão. Falei, e o que eu quis realmente dizer é isso, isso e isso. O portanto agora é o que eu quis dizer. Então ele começa dizendo assim, portanto, ou seja, eu falei para vocês sobre a nova vida que nós temos em Cristo. Ah, Paulo, entendi, mas o que você quis dizer com isso? Se vocês já foram ressuscitados com Cristo, vocês estão ligados lá no alto, vocês pensam nas coisas do alto, vocês são influenciados pela vontade do alto, e o que rege a vida de vocês não são as coisas que acontecem aqui no primeiro andar, está tudo no segundo andar. Se já fostes ressuscitados com Cristo. Aí uma vez uma pessoa, muito atenciosa, me perguntou, pastor, esse texto então só vale para depois que Jesus Cristo voltar. Aí eu falei, muito boa a sua pergunta. Se já fostes ressuscitados com Cristo, o que ela pensou? Ressurreição só na segunda vinda. Todo mundo ressuscita, ele julga e vai para lá, vem para cá e vamos embora e pronto, novo céu, nova terra e estamos juntos. Mas será que Paulo escreveria para uma igreja, para orientar a vida em comunidade de uma igreja, dando uma orientação que essa igreja deveria fazer só depois da segunda vinda? Porque depois da segunda vinda a gente nem tem muito mais o que fazer, é ele que faz e a gente só segue o curso. Então me parece, assim como em Apocalipse é mencionado 2 ressurreições, esse grupo, João revelando, revelando o que Jesus mostrou para ele. Esse grupo é o da primeira ressurreição, esse outro grupo é o da segunda ressurreição. E aí, como assim? Então vai ter 2 ressurreições? Portanto, me parece, meus irmãos, que esta ressurreição que Paulo fala, que seria aquela primeira ressurreição, daquele grupo do Apocalipse, é a ressurreição do Espírito, ressurreição espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou, nos deu vida novamente. Quando você dá vida novamente uma coisa, essa coisa está ressuscitando. Portanto, em espírito e no espírito, os crentes em Jesus são ressuscitados espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte. Estávamos separados de Deus, mortos, separados.
E Cristo fez a ponte que nos uniu novamente com Deus. E essa união nos trouxe vida, vida espiritual, zoe, aionios, traduzido como vida eterna, mas não é bios, é zoe. Portanto, não é a primeira ressurreição ainda ligada à vida física. Os nossos corpos ainda são perecíveis. Vamos envelhecer, vamos adoecer, e se Cristo não voltar a tempo, vamos ser sepultados. E aí, na segunda vinda dele para nos buscar, seremos então, após termos sido ressuscitados no Espírito, seremos ressuscitados no corpo, para assim habitar com ele por toda a eternidade, num corpo glorificado, que tem as mesmas características do corpo de Cristo após a sua ressurreição. Pois bem, por que é que eu investi esse tempo para introduzir essa mensagem com essa quantidade de informações? Para você entender só uma coisa: a diferença do texto de Gálatas para o texto de Colossos está na cultura do povo. Os Gálatas estavam vivendo um desafio que era uma perseguição extrema. Daí eles estavam flertando com a possibilidade de voltar às práticas judaizantes. E aí Paulo diz: não precisa mais, não precisa mais. É bom a gente saber, é bom a gente conhecer, mas tudo isso aqui aponta para Cristo, de maneira que se eu creio em Cristo, está tudo resolvido. Não precisa mais fazer festa, separar um dia correto, dia certo, dia errado, e não precisa mais, é só crer em Cristo. E crendo em Cristo, seremos ressuscitados em espírito, para viver uma nova vida em Cristo. E aí a pergunta é: quais são as características dessa nova vida, Paulo? Aí ele diz: ela foge do que é pecaminoso e busca o que é parecido com Jesus. É só imitar a Cristo e está tudo resolvido. Portanto, diante de cada pensamento, de cada fala ou de cada ação, aquele que nasceu de novo precisa perguntar: o que Jesus faria? O que Jesus pensaria? O que Jesus falaria? O que Jesus faria? Tendo a resposta, a gente imita e está tudo certo. Mas Paulo, seja mais específico com a gente. Então, queridos, o que eu quis dizer é o seguinte: como eleitos de Deus, vocês foram salvos aí em Colossos, porque os Gálatas, eles estão querendo voltar aos velhos rudimentos, velhas práticas, que não tem necessidade nenhuma mais. Mas vocês aí em Colossos, vocês estão perto de Éfeso, vocês são muito influenciados por Éfeso, e a região de vocês é uma região de passagem. As pessoas estão sempre indo para o porto ou voltando do porto. E aí, Colossenses, o que vocês precisam é, ao se relacionar com esse povo transitório, ou toda vez que você precisar sair de Colossos e ir lá em Éfeso para resolver um problema na capital,
Quando alguém ficar doente, você estiver aqui no hospital, lá em Éfeso, porque lá é melhor. Quando tiver um problema aí com a polícia, com o governo, e tem que pagar uma taxa, aí vocês têm que ir lá em Éfeso, porque lá é a sede do negócio. Quando vocês estiverem se relacionando com essa cultura muito misturada de Éfeso, vocês precisam se diferenciar para se parecer com Cristo. Agora vamos olhar para o nosso tempo e para a nossa cultura. O que é que a gente pode fazer para ficar nítido que nós somos de Cristo? Aí eu perguntaria: Paulo, eu moro perto da capital, não moro numa cidadezinha assim como Colossos, porque para Grande Vitória, Colossos seria uma Anchieta olhando para o sul, ou uma João Neiva olhando para o norte. Uma cidade bem pequena, mas que papo de 1 hora, 2 horas, você está lá na capital. Então, Paulo, o que é que eu preciso fazer para quando eu receber o pessoal, ou quando eu for influenciado com essa cultura da capital, para eu não ser influenciado pela cultura mundana, mas me parecer com Cristo? É uma roupa que eu tenho que usar diferente? Aí Paulo diz: não, nada a ver com roupa. Então é um cabelo que eu tenho que usar diferente? Não, nada a ver com cabelo. É um dia da semana que eu preciso separar para alguma coisa? Não, nada a ver com isso. É na maneira de eu falar, na maneira de eu escrever, eles vão perceber. O que é que eu tenho que fazer, Paulo? E aí ele diz: primeira coisa, você tem que ter certeza de que é um eleito. Você foi eleito por Deus para a salvação? Porque Deus nos elegeu, diz a Bíblia, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ah, pastor, isso é papo de reforma, Calvino? Não, só estou lendo Paulo. Esquece esses caras por enquanto, agora aqui não faz cosquinha não. Eu estou lendo só aqui, ó. Portanto, como eleitos de Deus, em Cristo. O que é que faz um eleito, gente? Outubro está chegando aí a eleição. O que é que faz um eleito? Assume uma função para servir os demais. Eles mudam isso. Eles assumem para servir a si mesmos. Mas o correto é isso, que é uma eleição. Separar uma pessoa para assumir uma função / ofício para servir os demais. É isso que aconteceu com Abraão. É isso que aconteceu com Israel. Eu vou separar esse povo aqui, para que através dele eu fique conhecido a todas as famílias da terra. Aí os descendentes de Abraão confundiram eleição com predileção. Ao invés de bater no peito e dizer: somos o povo eleito de Deus, para torná-lo conhecido a todo mundo. Não, eles disseram: nós somos o povo predileto de Deus. E se fecharam em si mesmos, e não fizeram o que Deus mandou, ou o que Deus projetou para eles. E nós, como igreja, igual Colossenses, a gente também fica fechadinho, achando que Deus nos salvou só para a gente ficar aqui dentro do nosso clubinho bonitinho, com ar-condicionado e a rampinha linda e tudo bonitinho funcionando, e nós aqui para dentro de nós mesmos. E aí nós somos iguais esses que são eleitos e não fazem nada pelo povo. Como é que você chama uma pessoa que foi eleito, assumiu um cargo, exerceu por 4 anos e só se deu bem e não serviu ninguém? Como é que você chama essa pessoa?
Pensa aí só na sua cabeça. Qual adjetivo você dá para essa pessoa? Eu e você estamos sendo essa pessoa diante de Deus, porque nós somos eleitos para servir aos que estão ao nosso redor, e a gente está fechadinho, fazendo tudo só para nós mesmos. E aí Paulo está dizendo: vocês foram eleitos, vocês precisam ser santos, porque vocês são amados. Então essa consciência é a primeira coisa que tem, essa ficha tem que cair. Para quem tem de 35 para cima, a ficha tem que cair. Para quem tem de 30 para baixo, esse download tem que chegar na nossa mente. Baixa esse aplicativo aí, ó. Em Cristo, eu fui eleito para servir, e eu preciso fazer isso em santidade e amor, é o que Paulo está dizendo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. E aí eu, nesse ponto da reflexão, entendo o que é que Colossos tem diferente da Galácia. Os Gálatas não tinham dificuldade em se compadecer dos outros. A dificuldade deles era o medo de avançar, e aí eles queriam então retroceder. O problema da Galácia era medo, perseguição, medo de morrer. Então vamos voltar, vamos continuar crente, mas vamos parecer judeu, porque aí a gente sofre menos perseguição. Aí Paulo está dizendo, está errado também. Sim, sim, não, não, tem nada a ficar fingindo. Esquece isso, toca para frente, é só Jesus e está resolvido. Os colossenses não estão com medo de perseguição. Não é esse o contexto lá. Eles não estão querendo voltar atrás. Qual é a dificuldade deles? Extremamente influenciados pela cultura que vai, a partir de Éfeso, permeando toda aquela região. A dificuldade dos colossenses era separar-se dos demais, para evidenciar que são de Cristo. E isso começa com a consciência da eleição. Eu fui eleito para desenvolver um ofício, um cargo, para fazer algo, para servir. E o que é que eu estou fazendo? Eu preciso santificar a minha vida, preciso exercer o amor, porque eu fui amado por Deus, e eu preciso revestir-me de profunda compaixão, olhar para o outro como se fosse a mim mesmo, fazer pelo outro aquilo que eu não faria nem por mim mesmo. Porque às vezes a gente olha nesse prisma, né? Fazer pelo outro aquilo que eu faria para mim. Então o que eu quero para mim, eu quero para o outro. Isso é bom? Isso é ótimo. É ótimo. Mas Jesus vai além disso. Ele nos chama a fazer pelo outro aquilo que não faríamos nem por nós mesmos. Isso é compaixão. Isso é revestir-se de profunda compaixão. E aí, quando isso começa a acontecer na minha vida, naturalmente eu passo a ter as características de Cristo, que são evidenciadas através do fruto do Espírito. Aí eu tenho facilidade em ser bom, humilde, manso, paciente, dar suporte uns aos outros, amar mutuamente, perdoar.
mutuamente, uns aos outros, ser grato uns pelos outros, e fazer com que o amor seja esse vínculo que nos torna uma comunidade diante de Deus. Tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, que façamos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. A gente confunde muito e não compreende muitas vezes o significado da expressão em nome de Jesus. Muitas vezes nós usamos essa expressão como uma espécie de abracadabra gospel. Sabe? Palavras que, se você falar daquele mesmo jeito, com aquela mesma entonação, algo vai acontecer. Isso é magia, isso não é evangelho. Não, porque não sei o que, porque em nome de Jesus, não sei o que lá, em nome de Jesus. E a gente acha que falar essas palavras com a entonação certa vai abrir os céus e algo vai acontecer conosco. Tem nada a ver com falar as palavras, irmão. Tem a ver com vivê-las. E como é que a gente vive em nome de Jesus? É simples. Fazer algo em nome de alguém é fazer algo representando esse alguém. Olha, o pastor Ximenes vai fazer aniversário dia tal, e ele pediu para eu convidar todo mundo para ir no aniversário dele, que vai ser lá no salão de festa do prédio dele. Ele não pôde vir, então eu estou aqui em nome dele, convidando toda a igreja. Entendeu ou não? Ele não pode fazer, ele me dá essa incumbência. Você faça, por favor, em meu nome. É isso que Jesus pediu para a gente. Eu vou ali rapidinho, Esther, preparar um lugar para vocês ficarem comigo na eternidade. Mas já estou voltando. Enquanto eu vou ali e volto rapidinho, aí talvez a Esther está olhando e pensando assim: pastor, rapidinho, 2000 anos? É porque para Deus 1000 anos é um dia só. Então só tem 2 dias. Quando eu voltar para buscar vocês, eu não quero buscar só vocês. Quero buscar um monte de gente. Então, enquanto eu vou lá arrumar e volto, vocês têm condição de chamar outros para subir junto? Eu não estarei aqui para fazer. Vocês poderão fazer em meu nome, por favor? Simples assim. Mas para ter credibilidade, vocês precisam se parecer um pouco comigo. Combinado assim? Então, quanto mais parecidos comigo, mais credibilidade vocês vão ter no convite. Aí, quando vocês chamarem, as pessoas falam: não, ele está aqui simbolizando, representando aquele que realmente está chamando todo mundo. É por isso que, quando esse grupo de pessoas chegou em Antioquia, o povo olhou e chamou eles de cristianos, que é o diminutivo de Christos. Literalmente, cristinhos. Olha, esse grupo de pessoas que pensa como ele, fala como ele, age como ele, exerce compaixão assim como ele exercia, são os mini-cristos. Aí, na hora de traduzir, no português, o diminutivo é pejorativo. Um carrinho, uma casinha, um reloginho, agora um carrão, um casão, um relojão. Então, como no português o diminutivo é pejorativo, e eu acho que foi uma pena, mas foi uma grande pena, uma pena de avestruz gigante, o João Ferreira de Almeida ter escolhido o aumentativo, ao invés de manter a originalidade do texto. Nós não deveríamos nos chamar cristãos, deveríamos nos chamar cristinhos, para que a gente não perdesse a consciência de que somos mini-cristos. Imitamos a Ele,
buscamos nos parecer com Ele e fazemos em nome dEle, porque como Ele não está aqui fisicamente para fazer, Ele enviou do Seu Espírito para nos dar poder para fazer. E não tem como fazer sem compaixão, porque compaixão é uma das principais marcas de Cristo. Consequentemente, compaixão é uma das principais marcas de um cristão. E aí, meus queridos, que faremos, pois, diante destas coisas? Que faremos, pois? Seremos como os colossenses? Vamos acatar ou não a orientação de Paulo? Vamos decidir ou não viver como Cristo, representando Ele em todas as circunstâncias? Ou vamos tocar a nossa vida do nosso jeito e só esperar Ele vir buscar a gente? Vamos ignorar o pedido dEle, de que quando Ele vier buscar, Ele quer mais? Ou vamos subir só nós mesmo e está tranquilo? São decisões que nós precisamos tomar nesse momento. Você ouviu, você refletiu, e você bem sabe o que é que você precisa decidir. A minha oração é que você decida e faça. Porque o que muda a nossa vida não é o que a gente acredita, nem o que a gente concorda. O que a gente acredita pode mudar a nossa eternidade, mas não muda a nossa vida aqui. Eu acreditei em tudo, e vou sair lá e continuo do mesmo jeito, nada muda. Concordei, pastor, concordei com tudo, não coloquei nada em prática, nada mudou. Está com dor de cabeça, eu te ofereço o remédio, você acredita, esse remédio aí realmente é bom. Então, toma o remédio que vai passar, realmente, se eu tomar vai passar a dor de cabeça mesmo. Aí eu te entrego o remédio, você bota no bolso e vai embora. Acreditou, concordou, mas continua com dor de cabeça. Tem que botar na boca e tem que engolir. E a figura que Deus nos mostra na profecia é que de vez em quando Ele aparecia e dava um livro para alguém, um rolo, né? Aconteceu pelo menos 2 vezes. Entrega na mão do cara, não sei se numa visão, não sei que o texto diz que o profeta pegou o rolo e Deus falou, agora come o rolo. E aí comeu. Às vezes era doce na boca, amargo aqui dentro, às vezes era amargo na boca, doce aqui dentro, aí cada um teve sua experiência. Portanto, o que Deus está fazendo com a gente nessa noite é isso. Está aí diante de vocês. Se vocês se reconhecem em algum ponto como os colossenses, a orientação está dada a vocês, mas cabe a vocês decidir e fazer. Você precisa viver a compaixão, aceitar a compaixão de Deus por você e passar a viver com essa característica na sua vida, se parecendo com Cristo, porque são estes que Ele virá buscar. Que haja fé no seu coração, que haja decisão na sua mente e que haja prática no seu cotidiano. Sairemos daqui mais parecidos com Cristo, para a glória de Deus, pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus. Amém.